convicção foi transformada num conceito inativo e não funcional sobre o modo como o mundo funciona. Não tenho a certeza para onde foi toda aquela energia, mas sei que uma parte foi transferida para uma convicção de que o Papai Noel não existe. Agora tenho duas versões contraditórias sobre a natureza do mundo que existe no meu sistema mental. Uma, que o Papai Noel existe. A outra, que o Papai Noel não existe. A diferença entre elas está na quantidade de energia que contém. A primeira não tem praticamente nenhuma energia. A segunda tem energia. Assim, de um ponto de vista funcional, não há contradição ou conflito. Se é possível tornar uma convicção inativa, então é possível desativar todas as convicções, não obstante a sua resistência a qualquer força que tente alterar a sua forma presente. O segredo para mudar efetivamente as nossas convicções está em compreender e, consequentemente, acreditar que não estamos realmente a mudar as nossas convicções. Estamos simplesmente a transferir energia de um conceito para outro conceito que consideramos mais útil e que nos ajuda a satisfazer os nossos desejos ou a atingir os nossos objetivos. 2. Todas as convicções ativas precisam se manifestar. As convicções dividem-se em duas categorias básicas, ativas e inativas. A distinção entre as duas é simples. As convicções ativas têm energia suficiente para agirem como uma força sobre nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento. As convicções inativas são simplesmente o oposto. São convicções que, por alguma razão, já não têm energia ou têm tão pouca que já não são capazes de agir como uma força sobre o modo como percebemos a informação ou sobre o nosso comportamento. Quando digo que todas as convicções ativas precisam de se manifestar, não quero dizer que todas as convicções no nosso ambiente mental exijam exprimir-se em simultâneo. Por exemplo, se eu lhe pedir para pensar sobre o que está errado no mundo hoje, a palavra errado vai trazer à sua mente ideias que refletem aquilo em que acredita estar a criar problemas ou perturbações no mundo. A menos, é claro, que não haja nada quanto ao estado do mundo que considere problemático. A questão é que, se houver alguma coisa que considere estar de fato errada, não estava necessariamente a pensar nessas ideias antes de eu ter colocado a pergunta. Mas no momento em que a coloquei, as suas convicções sobre essas questões avançaram de imediato para a dianteira do seu processo de pensamento consciente. Com efeito, exigiram ser ouvidas. Digo que as convicções exigem manifestar-se porque, quando algo as mobiliza, não parece possível parar a torrente de energia que é libertada. Isto verifica-se especialmente para questões emocionalmente sensíveis ou convicções sobre as quais sintamos um entusiasmo particular. Pode perguntar, por que é que eu iria querer conter a expressão das minhas convicções? Podia haver diversas razões. Consideremos um cenário em que está a interagir com algum superior hierárquico no emprego e essa pessoa lhe diz algo que discorda completamente ou considera totalmente absurdo. Vai exprimir a sua opinião ou contê-la? Tal irá depender do que pensa ser adequado numa situação destas. Se as suas convicções ditarem que manifestar-se será desadequado e essas convicções tiverem mais energia do que as que estão a contrariar, então irá provavelmente conter-se e não discutir abertamente. Pode estar a olhar para esta pessoa, o seu chefe, e a sentir com a cabeça em sinal de concordância. Mas estará a sua mente de acordo? Estará a sua mente silenciosa? É claro que não. A sua opinião está efetivamente a contrariar cada ponto de vista do seu chefe. Ou seja, as suas convicções ainda estão a exigir que se manifeste, mas não estão a ser expressas para o exterior, para o ambiente, porque outras convicções estão a agir como uma força contrária. No entanto, irão em breve encontrar uma forma de sair, não é? Logo que sair desse cenário, irá provavelmente encontrar uma forma de descarregar a sua argumentação. Provavelmente, irá descrever a situação a alguém que pense que o vai escutar com atenção e solidarizar-se consigo. Este é um exemplo de como as nossas convicções exigem manifestar-se quando estão em conflito com o ambiente externo. Mas o que acontece quando uma
ou mais das nossas convicções estão em conflito com os nossos propósitos, objetivos, sonhos, vontades ou desejos. As implicações desse conflito podem ter um efeito profundo no trading. Como já aprendemos, as nossas convicções fazem-nos ver o ambiente externo de forma diferente, indicam limites. A consciência humana, por outro lado, parece ser maior do que a soma final de tudo em que aprendemos a acreditar. Essa qualidade da consciência humana, de ser maior, que dá-nos a capacidade para pensar em qualquer direção que escolhamos, seja dentro ou fora dos limites impostos pelas nossas convicções. Pensar fora dos limites chama-se normalmente pensamento criativo. Quando escolhemos intencionalmente uma convicção, questionando aquilo que conhecemos e desejamos uma resposta, abrimos as nossas mentes para receber uma ideia brilhante, uma inspiração ou uma solução para o problema. A criatividade, por definição, dá origem a algo que não existia previamente. Quando pomos as nossas mentes no modo de pensamento criativo, iremos, por definição automaticamente, receber ideias ou pensamentos inovadores em relação ao que já existe na nossa mente racional, sob a forma de uma convicção ou memória. Tanto quanto sei, não existe nenhum consenso entre artistas, inventores ou comunidades religiosas ou científicas quanto à origem exata da informação gerada criativamente. No entanto, o que sei é que a criatividade é aparentemente ilimitada e não tem fronteiras. Se houver limites para a forma de pensar, de certeza que ainda não os encontramos. Pense no ritmo espantoso com que a tecnologia se tem desenvolvido nos últimos 50 anos. Todas as invenções e desenvolvimento da humanidade nasceram nas mentes de pessoas que pensavam fora dos limites impostos por aquilo em que tinham aprendido a acreditar. Se todos nós temos a capacidade inata de pensar criativamente, e acredito que temos, então também temos a capacidade para escutar aquilo a que chamo uma experiência criativa. Defino uma experiência criativa como a experiência de qualquer coisa nova ou fora dos limites das nossas convicções. Pode ser uma nova visão, embora da perspectiva do ambiente sempre tenha existido. Ou podemos experimentar um novo som, cheiro, sabor ou toque. As experiências criativas, tal como os pensamentos criativos, as inspirações, os pressentimentos e as ideias brilhantes, podem ocorrer sem avisar ou podem ser o resultado de uma ordem consciente. Em qualquer dos casos, quando as experimentamos, podemos ser confrontados com um grande dilema psicológico. Uma ocorrência criativa, seja na forma de um pensamento ou experiência, pode fazer-nos ser atraídos ou desejarmos algo que entre em conflito direto com uma ou mais das nossas convicções. Para ilustrar este ponto, voltemos ao exemplo da criança e do cão. Lembre-se que a criança tivera no passado algumas experiências dolorosas com cães. Embora a primeira experiência tenha sido real do ponto de vista do ambiente, as outras foram resultado do modo como a mente da criança processou a informação, com base no funcionamento dos mecanismos de associação e mecanismos de proteção contra a dor. O resultado final é que sentia medo sempre que encontra um cão. Suponhamos que a criança era bebê quando teve a sua primeira experiência com carga negativa. À medida que cresce e começa a associar palavras e conceitos específicos às suas memórias, irá formar uma convicção sobre a natureza dos cães. Seria razoável considerar que adotou como convicção algo como todos os cães são perigosos. Com a utilização da palavra todos, a convicção da criança está estruturada de um modo que assegura que irá evitar todos os cães de futuro. Não tem motivos para questionar essa convicção, porque todas as experiências confirmaram e reforçaram a sua validade. No entanto, ela, todas as outras pessoas no planeta, está vulnerável a uma experiência criativa. Em circunstâncias normais, irá fazer todo o possível para se assegurar que não se depara com um cão novamente. Mas, e se ocorrer algo inesperado ou não previsto? Suponhamos que a criança está a caminhar com os pais, sentindo-se assim segura e protegida. Agora suponhamos que ela e os seus pais chegam a uma esquina e não conseguem ver o que está do outro lado. Deparam-se com uma cena
em que várias crianças, aproximadamente com a mesma idade, estão a brincar com cães e, além disso, estão obviamente a divertir-se muito. Esta é uma experiência criativa. A criança é confrontada com a informação indiscutível de que aquilo em que acredita sobre a natureza dos cães não é verdade. O que acontece agora? Em primeiro lugar, a experiência não foi uma ordem consciente da criança. Ela não tomou a decisão de se expor voluntariamente à informação que contrariava aquilo em que acreditava ser verdade. Podemos chamar a isto uma experiência criativa inadvertida, porque o ambiente externo forçou-a a confrontar-se com outras hipóteses que não acreditava existirem. Em segundo lugar, a experiência de ver outras crianças a brincar com cães e a não se magoarem irá lançar na sua mente um estado de confusão. Depois dessa confusão se dissipar, ou seja, quando começar a aceitar a possibilidade de que nem todos os cães são perigosos, vários cenários serão possíveis. Ver outras crianças da sua idade, com quem se pode identificar claramente, a divertir-se brincando com cães, pode fazer a criança decidir que quer ser como as outras crianças e divertir-se com cães também. Se for esse o caso, este encontro criativo inadvertido fez com que passasse a desejar exprimir-se de um modo que anteriormente não acreditava ser possível, interagindo com cães. De fato, antes a ideia parecia tão absurda que nem sequer lhe tinha ocorrido considerá-la. Agora, não só a considera absurda, como a deseja. Conseguirá, então, exprimir-se de um modo coerente com o seu desejo? A resposta a essa pergunta é uma questão de dinâmica de energia. Há duas forças dentro da criança que estão em conflito direto, lutando para se exprimirem. A convicção de que todos os cães são perigosos e o desejo de se divertir com um cão como as outras crianças. Aquilo que irá fazer na próxima vez que encontrar um cão será determinado por aquilo que tiver mais energia nesse momento, a sua convicção ou o seu desejo. Dada a intensidade da energia da sua convicção de que todos os cães são perigosos, podemos considerar razoavelmente que a sua convicção terá muito mais energia do que o seu desejo. Se assim for, irá considerar o seu próximo encontro com um cão uma experiência frustrante.